Introdução à inteligência artificial. A inteligência artificial, IA, é um campo fascinante da ciência da computação que busca emular a capacidade humana de pensar e aprender. Em termos simples, a inteligência artificial é a habilidade de uma máquina executar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como reconhecer padrões, tomar decisões e processar linguagem natural. Uma das declarações mais icônicas sobre IA vem de Alan Turing, um dos pioneiros da computação, que afirmou: "A questão de saber se uma máquina pode pensar é tão relevante quanto a questão de saber se uma máquina pode voar." Turing nos lembra que, assim como a capacidade de voar transformou a nossa sociedade, a capacidade de pensar das máquinas também tem um potencial imenso de mudança. A história da IA começa na década de 1950, quando Alan Turing propôs o que ficou conhecido como o teste de Turing, um critério para avaliar a inteligência de uma máquina. Nesse mesmo período, Christopher Strachey, diretor do Laboratório de Computação da Universidade de Oxford, escreveu o primeiro programa de IA, um jogo de damas que rodava no Ferrante Mark I, um dos primeiros computadores eletrônicos. Nos anos 1960, o campo da IA começou a se expandir rapidamente, com um interesse crescente de governos e universidades. Marvin Minsky e John McCarthy foram figuras centrais nessa época, com McCarthy cunhando o termo inteligência artificial. Apesar do entusiasmo inicial, os anos 1970 trouxeram o primeiro inverno da IA, um período de desilusão e redução de investimentos, devido às expectativas não atendidas e limitações tecnológicas da época. A década de 1980 marcou o ressurgimento da IA com o desenvolvimento dos sistemas especialistas, programas projetados para resolver problemas específicos em áreas como diagnóstico médico. Essa fase trouxe um novo fôlego para as pesquisas, mas foi nos anos 1990 que a IA começou a se transformar de maneira mais profunda. A introdução de redes neurais, artificiais e algoritmos de aprendizagem de máquina permitiu avanços significativos em reconhecimento de padrões e processamento de dados. Com a chegada do século XXI, a disponibilidade de grandes quantidades de dados, conhecidos como Big Data, e o aumento do poder de processamento computacional abriram caminho para a aprendizagem profunda, ou Deep Learning. Essa técnica revolucionou áreas como visão computacional e processamento de linguagem natural, permitindo que máquinas aprendam a partir de grandes volumes de dados e realizem tarefas com uma precisão nunca antes vista. Para entender melhor a evolução da inteligência artificial, podemos compará-la com a evolução da aviação. No início do século XX, os aviões eram rudimentares e limitados, assim como os primeiros programas de IA. Com o avanço da tecnologia, ambos se tornaram mais sofisticados e eficientes. Hoje, enquanto aviões modernos realizam viagens intercontinentais de forma segura, sistemas de IA são capazes de desempenhar uma vasta gama de tarefas com alta precisão, impactando diversas áreas de nossas vidas. A jornada da IA, desde suas origens humildes até sua forma atual, é uma narrativa de inovação e progresso. Conhecer essa história nos ajuda a entender o potencial dessa tecnologia transformadora e a nos preparar para seu futuro impacto em nossas vidas e na sociedade.